Salve galera! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Yuri sobre linguagem C. O tema dessa videoaula é operadores relacionais e estruturas de seleção. O conteúdo desta videoaula, apresentado aí na tela, está indicado na descrição aqui embaixo com os respectivos tempos de início no vídeo. Tá? Então, se você quiser pular para alguma dessas partes do conteúdo, diretamente, você pode usar o índice que estará na descrição desse vídeo. Até aqui nós vimos os operadores aritméticos, Então, os operadores de adição, subtração, multiplicação, a divisão real, a divisão inteira e o resto da divisão. A gente viu que esses operadores sempre resultam em valores numéricos, ou seja, int ou float, inteiro ou real. Porém, existem operadores que resultam em um valor do tipo lógico, que são os valores verdadeiros e falsos. Nós iremos ver o que é esse tipo lógico e o que são esses valores verdadeiro e falso no decorrer desta aula. Bom, primeira coisa, o tipo de dado lógico. Além dos tipos que representam caracteres, char e string, que é o conjunto de char, números inteiros, int, reais, float, existe um tipo que representa dados lógicos. Dados lógicos só podem ter dois valores, o verdadeiro e o falso. Então, ou seja, como char, nós podemos ter qualquer caractere, com o tipo char, nós podemos ter qualquer caractere que a gente possa digitar pelo teclado. Nos tipos int e float, nós temos, respectivamente, qualquer valor inteiro ou real. Nós temos um tipo de dado, que é o lógico, que só aceita esses dois valores. Ou algo é verdadeiro, ou algo é falso. Um valor lógico pode representar a resposta de uma pergunta. Então vamos para alguns exemplos aqui. A pergunta poderia ser, está chovendo? E a resposta poderia ser verdadeiro ou falso. No caso do exemplo aqui, a resposta como verdadeiro, Qual seria o significado dessa resposta verdadeiro? O significado seria sim, está chovendo. Seria uma resposta afirmativa à pergunta. Um outro exemplo aqui, a pergunta, tenho saldo suficiente na conta? A resposta pode ser falso. O que significaria a resposta falso para essa pergunta? Significaria que não há saldo suficiente na conta. Ou seja, uma resposta negativa para a pergunta que foi realizada. Um valor lógico pode representar também a veracidade ou falsidade de uma afirmativa. Vamos para alguns exemplos. A afirmativa pode ser, está chovendo. E o valor dessa afirmativa pode ser, no caso aqui do exemplo, verdadeiro. Se for verdadeiro, o significado disso é, sim, está chovendo. Ou seja, a afirmação está correta. Uma outra afirmativa aqui, um outro exemplo. A afirmativa poderia ser, o saldo é suficiente. Se o valor for falso, o significado disso é que o saldo não é suficiente, ou seja, a afirmativa está inválida, na verdade o significado dela é o oposto do que ela diz. Bom, então vamos para como a gente usa isso na linguagem C. O tipo de dado lógico na linguagem WAL, seria seria escrito dessa forma aqui, lógico, sem acentos, porque a linguagem WAL não permite acentos, é uma linguagem de algoritmos. No entanto, na linguagem C, nós não temos um tipo equivalente para o tipo lógico. Na linguagem C, o tipo lógico é utilizado como sendo o tipo int, ou seja, o valor int, os valores inteiros. Na linguagem WAL, o valor lógico falso se escreve com esse termo aqui, essa palavra reservada, falso. Na linguagem C, o valor lógico, como nós não temos o tipo lógico, o lógico é sendo representado por tipos inteiros, pelo int, o valor lógico é o valor 0. Na linguagem WAL, o valor lógico verdadeiro era a palavra verdadeiro. Na linguagem C, o valor lógico, então, é o valor 1. Ou então qualquer valor inteiro diferente de 0. Então, na linguagem C, se convencionou que o 0 é falso e o 1, ou qualquer valor diferente de 0, no caso, é o valor verdadeiro. A gente vai ver que, na verdade, é o seguinte, quando o valor é calculado, ele ou seja, resultado de uma operação lógica,
na linguagem C, quando ele resulta em verdadeiro, o valor resultante é 1. Quando o valor resultante é falso, o valor dado é 0. Porém, se você utilizar como entrada para C, né, para a linguagem C, para um programa de linguagem C, um valor lógico, qualquer valor inteiro diferente de 0, o C irá tratar como verdadeiro. Vamos ver agora então os operadores relacionais. Tá? A gente vai entender onde é que esse tipo lógico é utilizado, né? Bom, os operadores relacionais comparam sempre dois valores. Os operandos, ou os valores comparados, podem ser de qualquer tipo, porém, ou seja, os dois, né, tem que ser do mesmo tipo. O resultado é sempre um valor lógico, verdadeiro ou falso. Vamos para alguns exemplos. Bom, a gente tem aqui a tabela de operadores relacionais, né? O primeiro operador que nós temos é o igual. No C, ele é representado por dois sinais de igual, ó, igual, igual, juntos. Então, qual é a operação que a gente consegue fazer com esse operador? Né? Ó, por exemplo, eu posso comparar se dois valores são iguais. 5 é igual a 5? Né? Nesse exemplo, o resultado da operação vai dar o valor 1. Por quê? É o valor verdadeiro, né? Certo? Na linguagem C, o 1 é o verdadeiro. Né? Significa verdadeiro. Então, sim, 5 é igual a 5. O operador exclamação igual, que é a operação diferente. A gente verifica se dois valores são diferentes. 5 é diferente de 5. Nesse nosso exemplo aqui, o resultado dá falso, portanto, 0. O sinal de menor, né, a operação de menor, operador menor. Então, 5 é menor do que 5. O resultado disso dá falso. Por quê? Porque 5 não é menor que 5, né? Eles são iguais. Operador menor ou igual. Menor ou igual. Eu posso testar se dois valores, né, são iguais ou se o da esquerda é menor do que o da direita. Né? Se uma das duas situações forem verdadeiras, né, nós teremos o resultado 1, verdadeiro, se não é falso. No caso aqui, 5 não é menor do que 5, mas ele é igual, portanto, verdadeiro. Sinal, operador maior. Né? 6 é maior do que 5? Sim, verdadeiro, né? O operador da esquerda é maior do que o operador... o operando da esquerda é maior do que o operando da direita? Sim, verdadeiro, né? E maior ou igual, né? Ou seja, o operando da esquerda é maior ou então igual ao da direita? No caso aqui, né? 5 não é maior do que 5, mas é igual, né? Então dá verdadeiro, certo? Uma questão importante aqui é todos os operadores relacionais possuem a mesma prioridade. Bom, aqui nós temos um exemplo do uso do operador relacional. Né? Aqui nós temos então, ele é um programa, né, que lê a idade de uma pessoa e o programa informa se a pessoa é maior de idade ou não, ou seja, se ela tem idade maior ou igual a 18 ou não. Tá? Observem que aqui então, né, nós temos a declaração de duas variáveis, né, a idade e maior de idade, né? Aqui é feita a leitura da variável idade, aqui é calculado se, né, a idade digitada é de uma pessoa maior de idade, né, certo? E aqui é impresso o valor. Eu vou pedir agora que você pause esse vídeo, né, copie esse código manualmente no seu editor, né, de desenvolvimento em programação em C, compile, execute e rode e veja o resultado. Na sequência eu explico melhor esse código. Bom, seguindo então, né? O que tem de novidade aqui é o seguinte, né? Aqui nós temos uma variável, na verdade, maioridade, que é do tipo int. Na realidade, essa variável, né, maior de idade, ela, apesar de estar aqui como tipo int, ele na verdade está servindo como uma variável do tipo lógico, né? Porque maior de idade vai ter somente dois valores aqui, ou é verdadeiro ou é falso, ou seja, a pessoa ou é maior de idade ou não é. As únicas duas respostas possíveis. Então aqui é feita a leitura da variável idade e aqui é feito um cálculo lógico, tá? Uma operação lógica. Ó. Maior de idade, né? A variável maior de idade recebe o resultado da operação. Idade é maior ou igual a 18?
Se a idade digitada for de um valor 18 ou maior do que isso aqui vai retornar um valor 1, verdadeiro. E esse valor vai ser armazenado em maior de idade. Caso contrário, se for 17 ou menos, né, o resultado vai dar aqui falso, né, no caso 0. Então 0 vai ser armazenado na variável maior de idade. E depois ele só imprime, né, ó, é maior de idade, 0 é falso, 1 é verdadeiro. Ele imprime aqui ó, com %d o valor da variável maior de idade. Ou seja, ele vai imprimir 0 ou 1. E aqui tem uma legenda, né, indicando que o valor 0 significa falso e o valor 1 significa verdadeiro. Bom, expressões e prioridades. Vamos ver aqui, então, vamos ver agora onde é que esses operadores novos entram, né, durante uma expressão. Né, os operadores relacionais que a gente acabou de ver. Bom, nós temos aqui então, vamos começar pela nossa prioridade 1, são os parênteses. A gente viu em aula anterior que são parênteses e funções, né? Porque toda função é um parênteses, certo? Então, por exemplo, x mais y, né? Ele vai executar o primeiro que tem dentro do parênteses, o resultado que der aqui ele vai servir como resultado para o que estiver fora do parênteses, né? Depois, na sequência, né? Os operadores unários, né, de um operando só, que é a inversão e confirmação de sinal, né? Então, menos x, menos z, ou seja, menos x inverte o sinal de x, né? O resultado disso inverte o sinal de x, menos z inverte o sinal de z, né? Isso aqui não é a subtração e não é a adição, conforme a gente já viu em aula anterior, né? A multiplicação e as divisões vem na sequência, né, na terceira ordem, né? Então, x vezes y, x dividido por y. Depois, quarta ordem, a adição e subtração, agora sim, né? A soma e a subtração, né? Então, x mais y, w menos z, né? São exemplos de adição e subtração. E por último é que a gente vem os operadores relacionais, né? Que a gente acabou de ver. Igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Certo? Então vamos ver um exemplo de resolução de expressão. Então, supondo a seguinte expressão, né, ó, x recebe, abre parênteses, 5 mais menos 5 vezes 1, fecha parênteses, mais 1 maior do que 1 menos 10 dividido por 2. O que isso aqui significa, né? Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, x vai receber o resultado da seguinte pergunta. 5 mais menos 5 vezes 1 mais 1 é maior do que 1 menos 0 dividido por 2? Isso pode resultar em dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso, que em C é 1 ou 0. Então, como é que fica essa resolução, né? Primeiro, a gente parte para os parênteses, né? Que é a primeira ordem. Então, a gente vai resolver aqui dentro desses parênteses. Aqui dentro dos parênteses, nós temos uma adição, uma inversão de sinal aqui, né? Esse sinal pode pertencer ao próprio constante 5 também, né? Tá? E nós temos a multiplicação, certo? Então, é aqui que nós começamos, né? Certo? Então é resolvido primeiro isso aqui, ó. Primeiro, menos 5 vezes 1, né? Certo? Isso resulta em menos 5. Né? Continuando dentro do parênteses, agora nós temos aqui uma adição, é ela que a gente resolve, né? Certo? Nós não temos multiplicação, ela já foi, né? Que era essa aqui. Agora vem aqui dentro do parênteses a adição, né? Então, é feita essa adição aqui, 5 mais menos 5, que vai dar em 0. Né? Então, resolvemos o parênteses, agora nós temos a adição, o sinal de maior, a subtração e a divisão. A gente sabe que pela ordem das prioridades dos operadores, agora vem as multiplicações e divisões, né? Ó, tá? Então, nesse caso, 10 dividido por 2, né? Que resulta em 5. Está aqui o valor. Agora sobrou uma adição, um relacional e uma subtração. Então agora a gente vai para a quarta ordem de operadores, né? Ó. Então, adição e subtração. Então resolve primeiro o que está mais à esquerda, né? Ó. Então 0 mais 1 dá 1. E agora pula, né? Pula o operador de relacional e vamos para a subtração, né? Então 1 menos 5 dá menos 4. Agora sim, sobrou só o operador relacional. É agora que a gente resolve ele. 1 é maior do que menos 4? Sim, isso dá verdadeiro. Portanto, valor 1, né, que em C significa verdadeiro.
Bom, agora vamos ver então estruturas de seleção, né, que na verdade é a principal estrutura, né, uma das principais estruturas que utiliza esses operadores que e valores lógicos que acabamos de ver. Vimos até aqui, então, algoritmos e programas sequenciais. Os nossos programas são executados sempre, né, todos os passos deles são sempre executados independente dos dados de entrada. Todas as instruções do nosso programa são executadas sempre nos programas que a gente viu até aqui. O fluxo de execução é sempre o mesmo, não há desvios, né, no fluxo de execução. Porém, com o uso de estruturas de seleção, ou também chamado de estruturas de decisão, né, o algoritmo pode tomar decisões, o algoritmo ou programa, né, pode tomar decisões. Essas estruturas verificam condições e atuam sobre o fluxo de execução, alterando ou não conforme o resultado da verificação. Ou seja, o programa ele pode agora escolher para que lado ele vai, o que ele vai executar ou não, né? Baseado em expressões que utilizam operadores relacionais, ou seja, em que o resultado da expressão é um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, ou 1 e 0. Bom, primeiro vem a sintaxe descrita, né, dessas estruturas, né, e aqui a gente vai conhecer elas. Tá? Na linguagem UAL e nas linguagens de algoritmos que a gente vê em língua portuguesa, né, escritos em que a sintaxe descrita é feita com palavras da língua portuguesa, né, isso, no caso aqui do exemplo da linguagem UAL, se escreveria assim, ó, essa estrutura, C, abre parênteses, aqui a gente coloca a condição, ou seja, a expressão lógica, que resulta, né, num valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Fecha parênteses, abre chaves. Aqui nós colocamos os comandos do fluxo alternativo a ser executado, caso a condição seja verdadeira, fecha chaves. Tá? Na linguagem C, é bem próximo disso. Né? Na verdade, fica assim, ó, if, né, que é C em inglês, né? If, abre parênteses, condição, ou seja, a expressão lógica, né, que resulta no valor verdadeiro e falso, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. E tudo que for dentro do abre chave e fecha chave são os comandos que serão executados caso a condição seja verdadeira. Né? Então vamos para... antes do exemplo aqui, ó. Aqui está aqui um fluxograma, né, dessa estrutura, certo? Então, o fluxo vem do início, né, certo? Chega no teste condicional, que é esse losango aqui, né? E aqui a condição é testada. Se ela for verdadeira, o programa desvia o fluxo, em vez de seguir, né, reto, e vai para um fluxo alternativo. Tá? E aqui pode ser um ou mais comandos, um ou mais instruções, certo? Terminado esse fluxo alternativo, o fluxo volta a continuar pelo fluxo original e segue até o fim. Vamos para um exemplo, né, para alguns problemas a serem resolvidos. Então, o primeiro exemplo está aí. Somente os alunos que têm renda familiar inferior a um salário mínimo receberão bolsas de estudos. Elabore um programa que leia a renda familiar do aluno e o salário mínimo atual. Com estes dados, o programa deve imprimir a mensagem: o estudante receberá bolsa de estudos somente se sua renda for inferior a um salário mínimo. Em caso contrário, nada deve ser impresso. Então, o programa está aqui. Tá? Eu vou, né, só aqui, ó, salientar, né, que tem tudo isso aqui, né, até aqui, ó, a declaração das variáveis, printf, scanf, fflush, tudo que tem aqui, né, é de conhecimento já, né, anterior. A estrutura nova está aqui, né, ó, if, abre parênteses, renda menor do que salário mínimo, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro vem um printf imprimindo essa mensagem, né, com ponto e vírgula no final. Observem só que a estrutura if não tem ponto e vírgula, tá, em nenhum ponto dela, né, ó, o que tem é o que vai dentro dela, tá? Eu vou pedir novamente para você agora paralisar esse vídeo, copiar esse programa, né, executar ele e ver o que acontece. Digite valores de renda e salário mínimos diferentes, tá? Para que ele possa, né, verificar. Se a renda for menor que o salário mínimo,
ele vai ter um comportamento. Se a renda não for menor do que um salário mínimo, o comportamento vai ser outro. Então, pause o vídeo agora, copie o código e execute. Bom, então vamos à explicação do código, né? O que acontece aqui? Temos a variável renda e salário mínimo, são dois dados de entrada, né? Nós não vamos ter aqui variável para dado de saída nesse caso, tá? É feita a leitura da renda do estudante, a leitura do salário mínimo, e aí é verificado. Se renda é menor do que o salário mínimo, então ele entra aqui dentro do if, né, dessa estrutura if, e executa o comando que tem aqui dentro, que é só um, mas poderia ter muitos comandos aqui dentro, tá? Então, printf, ele imprime na tela, né? O estudante receberá a bolsa de estudos, né? E aí termina. Agora, se a renda não for um valor menor do que um salário mínimo, ou seja, se esse resultado aqui der falso, o que tiver aqui dentro do if não será executado, vai ser totalmente ignorado. Ele vai saltar o programa, né? A execução do programa, que é sempre linear, né? Ele vem sempre de cima para baixo, né? Vai chegar aqui e se esse teste aqui der falso, ele simplesmente pula para o comando que vier depois do fecha-chave do if. Como não tem mais nada, né? É simplesmente aqui, depois vem o fecha-chave do main, então o programa termina. Tá? Então é isso que acontece, o programa toma uma decisão baseada em dois dados, a renda e o salário mínimo. Né? Baseado nessa condição aqui, ele vai imprimir ou não essa mensagem na tela. Dando alguns nomes aos bois, né? Essa aqui é a seleção simples, né? A estrutura if. Né? A gente vai ver que tem outras estruturas de seleção, né? Temos a composta e mais para frente nós vamos ver a estrutura de seleção múltipla, né? Tá? E também seleções aninhadas, né? Aqui nós temos a expressão com resultado lógico, né? Porque ele vai resultar aqui no valor lógico, ou 1 ou 0, né? Ou verdadeiro ou falso. E aqui nós temos o fluxo alternativo, né? Que nesse caso é composto por apenas um único comando, que é o printf. Né? Mas aqui poderia ter vários comandos aqui, poderia ter uma outra sequência de comandos. Para ser bem sincero, né, e exato, tudo aquilo que a gente coloca entre a chave, o abre-chave e o fecha-chave do main, a gente pode colocar entre o abre-chave e o fecha-chave do if. Ou seja, eu posso aqui colocar declaração de variáveis novas, a gente pode colocar chamadas de printf, scanf, fflush, a atribuição de valores de variáveis, né? Ou seja, fazer um cálculo e jogar um valor dentro de uma variável. Tá? Então, tudo que é feito dentro das chaves do main podem ser feitos dentro das chaves do if. Inclusive, dentro de um if, a gente pode colocar outro if. Tá? Então, para entender o quão complexo a gente pode fazer um programa. Dando continuidade, então, às estruturas de seleção, né, nós vamos ver agora a seleção composta. Ela é formada, né, pelo bloco if, né, e agora mais um bloco complementar, chamado de else. Né. Na linguagem UOL, isso ficaria assim, né, ó, se uma condição é verdadeira, executa o fluxo alternativo 1, que está dentro das chaves do se. Se não, ou seja, caso contrário, né, se a condição for falsa, em vez de executar o fluxo alternativo 1, ele executa o fluxo alternativo 2, que está dentro das chaves do senão. Né? Portanto, ele testa a condição que está aqui, e se ela é verdadeira, ele executa o fluxo alternativo 1 e ignora o fluxo alternativo 2. Se a condição é falsa, acontece o contrário, o fluxo alternativo 1 é ignorado, o fluxo alternativo 2 é que é o executado. Ou seja, ele vai executar ou um ou o outro. Né? Na linguagem C, isso fica, né? If, condição verdadeira, então fluxo alternativo 1. Fecha a chave, né, do if, else, que quer dizer senão, né? Fluxo alternativo 2, ou seja, executa o fluxo alternativo 2. Isso em fluxograma fica dessa forma, né? Nós não temos mais um fluxo padrão para a execução da condição, né, do teste condicional, né? Ele vai ter dois fluxos alternativos, né? Ele vai pela direita ou pela esquerda, né? Então, no caso aqui, ó, começa por aqui, né? Vem pelo início, né? Ou seja, o programa ele segue o fluxo. Quando ele encontra o teste condicional, que é o if na linguagem C, né?
ele faz o teste dessa condição. Se o valor for verdadeiro, ele vem por aqui, ó, nesse desenho vindo pela direita, né? Executa o fluxo alternativo 1, chega, cai num conector e segue o fluxo padrão. Agora, se a condição for falsa, né, ele vem, nesse caso aqui, pela esquerda, né, executa o fluxo alternativo 2, né, cai no conector novamente e segue novamente o fluxo padrão. Vamos para um exemplo, né, para esse problema. O exemplo é: somente os alunos que têm renda familiar inferior a um salário mínimo receberão bolsas de estudos, sendo que os demais receberão auxílio transporte. Então, observe, se a renda familiar do aluno é inferior a um salário mínimo, ele recebe bolsa de estudos. Caso contrário, ele só recebe auxílio transporte. Vamos supor que sejam 2 auxílios diferentes, né? Então, elabore um programa que leia a renda familiar do aluno e o salário mínimo atual. Com estes dados, o programa deve imprimir a mensagem: o estudante receberá bolsa de estudos somente se sua renda for inferior a um salário mínimo. Em caso contrário, deve imprimir a mensagem: o estudante receberá auxílio transporte. Então vamos ver como é que fica o programa desse exemplo, né, desse problema, né, a solução para esse problema. Então, o programa está aqui. Bom, ele é bem parecido com o exemplo anterior, tá? A diferença é que agora, em vez de nós termos somente um if, nós temos um if-else. Tá? Observe que o if tem a chave e o else também tem uma chave, né? E aqui dentro do else tem um printf. Nesse caso aqui ele está quebrado em 2 linhas, mas você, na hora de copiar o programa aí, pode fazer tudo numa linha só, tá? Isso aqui foi para caber dentro do slide, né? Sem precisar reduzir o tamanho da fonte, tá? Então, copie esse código, execute ele, né? Eu vou pause o vídeo agora, copie esse código, execute ele, e na sequência eu vou explicar como é que ele funciona. Bom, então, né, como é que ele funciona, né? É lido a renda, é lido o salário mínimo, né? E aí é testado. Bom, se renda for menor do que o salário mínimo, então imprime na tela: o estudante receberá bolsas de estudos, e aí finaliza o programa. O que tem dentro do else é ignorado, porque nós estamos supondo que sim, a renda digitada for menor do que o salário mínimo digitado, né? Tá? Agora vamos fazer o contrário. Supondo que a renda e o salário mínimo digitado sejam, no caso, deixem essa condição falsa, ou seja, a renda não seja menor do que o salário mínimo, pode ser que nesse caso os dois sejam iguais, ou a renda do aluno seja maior do que o salário mínimo. Nesse caso ele vai ignorar o que tem aqui dentro do if, então ele não vai imprimir essa mensagem indicando que o estudante recebe bolsa de estudos, mas ele vai imprimir essa aqui, ó: o estudante recebe auxílio transporte. Tá? Então, ou seja, se a condição é verdadeira, ele executa o que está dentro do if e ignora o else. Se a condição é falsa, ele ignora o if e executa o que está dentro do else. Aqui tem uma observação bastante importante a ser feita, que os estudantes iniciantes de programação costumam cometer erros no momento de fazerem os seus exercícios, né, e de fazerem os seus programas, né? Tá? O que é? Tá? É comum, em alguns casos, o estudante achar, por algum motivo, que pode existir um else sem if. Não existe, tá? Se eu simplesmente tirar essa estrutura aqui, ó, que começa do if até o fecha-chave aqui, ó, e deixar somente o else, vai dar erro, tá? Não existe else sem if. O segundo ponto é que alguns estudantes acham que o else pode ter condição. Não, o else nunca tem um parênteses aqui com condição, tá? Se você colocar aqui um abre parênteses, condição, fecha parênteses, botar uma segunda condição, vai dar erro também, tá? Quem usa condição é sempre o if, certo? O if tem aqui dentro dos parênteses a condição que vai ser testada. O que acontece? Essa condição, ela é, digamos, válida, ela é usada tanto pelo if quanto pelo else. O que acontece? Quando a condição é verdadeira, o resultado inverdadeiro, é o if que é executado. Quando a condição é falsa, o resultado é falso dessa expressão, é o else que é executado. Tá? Simples e direto. Então, dando nome, né, às estruturas, nós temos a seleção composta, que é formada pelo if-else, né?
a expressão lógica, que é usado por essa estrutura, né? O primeiro fluxo alternativo, que vai tudo que vai entre o abre-chave e o fecha-chave do if aqui, né? Tá? E o segundo fluxo alternativo, que é tudo que vai entre o abre-chave e o fecha-chave do else. Tá? De maneira similar, tudo que cabe dentro das chaves do main e que cabe também dentro das chaves do if, pode ser colocado também dentro das chaves do else. Tá? Declaração de variáveis, printf, scanf, fflush, atribuição, tudo. Isso, né, varia conforme a necessidade do problema, né? Pessoal, existe uma outra questão, tá, que eu chamo a atenção de todo estudante de programação, que é essa questão aqui, ó, tá? É comum, certo? É comum um estudante, às vezes, tá, em vez de utilizar uma estrutura composta, uma estrutura de seleção composta de if-else, ele querer utilizar duas estruturas de seleção simples, tá? Ou seja, dois ifs, com condições invertidas. Tá? Certo? Então, o que seria? Em vez de ele fazer o seguinte, se renda é menor do que salário, imprime que recebe bolsa, se não, imprime que recebe auxílio, ele faz dois ifs com condições opostas. Né? Então, olha só, se renda menor do que salário, ele imprime e recebe bolsa. Se renda não é menor do que o salário, ou seja, ele é maior ou igual ao salário, né? Então recebe auxílio. Tá? O que acontece? Esses dois trechos de código aqui, né, o da esquerda e o da direita, vão ter o mesmo comportamento aparente, ou seja, na tela eles vão ter vão ter o mesmo resultado, vamos chamar assim, tá? Só que por que isso aqui eu vou dizer para você que é incorreto fazer, tá? Certo? Por quê? Primeiro, você está ignorando que existe uma estrutura de seleção composta, tá? Que faz apenas um único teste, que é, ele testa a renda é menor do que o salário mínimo, né? Isso pode ser verdadeiro ou falso, tá? E aí ele vai executar ou um ou outro, né? Aqui, ó, nesse da direita, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, o programa vem sempre de cima para baixo, né? Executando, ele vai chegar aqui e vai testar se a renda é menor do que o salário. E pode ser, né? Pode ser, se isso aqui é verdadeiro, ele vem aqui e imprime, recebe bolsa. Saiu daqui do if, ele vem e agora ele vai testar. A renda é maior ou igual ao salário? Bom, ele já fez esse teste antes, mas ele vai ter que fazer de novo. Tá? E aí o que acontece? Se aqui deu verdadeiro, aqui obviamente vai dar falso, porque a condição é oposta. Né? Então, ou ao contrário, se aqui deu falso, aqui obviamente vai dar verdadeiro. Então observem que é desnecessário testar uma segunda vez. Tá? A menos que entre esse if e esse outro if você faça alguma ação, tá, que mude algum dos valores dessa variável renda ou salário, tá, certo? Ou que faça alguma outra ação que tenha que ocorrer entre esses dois testes, aí sim faz sentido você fazer essa divisão da estrutura, né, em dois ifs, em dois testes condicionais. Caso contrário, não faz sentido. Né? Você pode simplesmente usar dessa forma. Tá? Isso aqui, inclusive, evita erros, tá? Porque vamos supor, o que acontece? Tá? Uma boa prática de programação. Né? Supondo que o programa hoje tenha essa lógica. Né? Se a renda é menor do que o salário mínimo, ele recebe bolsa, se não recebe auxílio. Se mais para frente você tiver que alterar esse programa, tá? Você vai ter que lembrar de passar nos dois ifs e alterar essa condição. Vamos supor que a condição mude. Se a renda tem que ser menor do que 2 salários mínimos para ele receber bolsa. Então teria que colocar aqui, né? 2 vezes o salário, né? Aqui eu vou ter que vir alterar isso aqui e aqui também, né? Para que o programa continue funcionando normalmente, né? Sendo que aqui não, eu só tenho um lugar para alterar. Então tem isso também. Esse programa da direita, ele é mais ineficiente, né, porque ele faz o teste, o programa gasta tempo fazendo mais um teste, tá? E ele ainda por cima ele pode induzir mais ao erro, caso eu tenha que modificar a lógica de funcionamento dele. Tá? Então, existe uma estrutura composta, né, que é o if-else, né, ela está aí para ser usada, usem. A bibliografia utilizada para essa aula, né, está aí, certo? Eu agradeço por ter assistido essa videoaula, né, até o fim.
se você gostou, né, aí dá um joinha, compartilha esse vídeo, né, com outros colegas aí de estudantes de programação e muito obrigado.